Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manohara Vansha Kalpataruasya Kipa Sindhu Vavacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangum langhayati girim Yat kipātamahang bande paramanandamādhavam Brindāvai tulsidev vai piya vai kesavasacha Shna bhakti pade devi sattvatvai namo namaha Narayana namaskritta naram chaiva narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadesh Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varun Dheyam Sada Paribhavagna Bhavishtadoham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Vetatiham Punotopal Bhavad Dipotam Bande Mahapurushate Charunar Vindam Yat Pada Pallavana Kachanda Manichataya Vispurjita Kimapi Gavadu Svadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhika Mai Kada Kipam Karas Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro Dijavaro Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibbarupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tabam Bhagam Narayano Priyamanango Madhapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisajusya Vadane Lakshmir Jasya Bhakshasi Yasyaste Hidaya Sambhit Tvam Nishingavaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
Sabhakti vasudhyam nija bhajana mudram padishan Sri Chaitanya King me punarapi disvarya swati padam Sabhakti vasudhyam nija bhajana mudram padishan Sachaitanya King me punarapi disvarya swati padam Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: se estabelecer no Acharana, no comportamento de Gauranga Mahaprabhu, significa pregar, pracharaka. Tal pessoa pode ir pregar. Gaudiya Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse: se estabelecer no comportamento perfeito, seguindo a Shiksha, as instruções de Chaitanya Mahaprabhu, esse é o verdadeiro significado de pregação, de um pregador. Caso contrário, não podemos pregar. Sriman Mahaprabhu, nos seus passatempos em Jagannatha Puri, em Nilachal, cada uma das suas ações, ele quis nos ensinar de maneira muito cuidadosa o tempo todo. Então, sem comportamento perfeito, a pregação não pode ocorrer. E o bhajana pessoal também não pode ocorrer. Se não houver comportamento perfeito, então um sannyasi não pode pregar. E não seria nem possível para que nós fizéssemos bhajana verdadeiro. Gorakshara Das Babaji Maharaj, Jagannatha Das Babaji Maharaj, todos eles se estabeleceram no comportamento de Chaitanya Mahaprabhu, e é por isso que, sem ir para nenhum outro país, eles pregaram por todo o mundo. Eu não estou dizendo que ninguém devia ter ido, que ninguém deva ir ao Ocidente. Eu estou dizendo que Bhaktivinoda Thakur e todos os nossos, os membros do nosso Guru Varga, o comportamento deles é tão efetivo que mesmo depois de algum tempo, aquilo que eles escreveram e os seus comportamentos, aquilo que Bhaktivinoda Thakur escreveu, Gorakshara Das Babaji Maharaj, como ele se comportava, o Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, eles tinham um comportamento tão perfeito e exclusivo. E isso, para eles, é possível mudar o coração da alma condicionada. Bhaktivinoda Thakur escreveu num artigo: se você continua dizendo muita filosofia, você pode falar muita filosofia. Pregar não significa memorizar filosofia sem devoção e falar e repeti-la diante dos demais. Isso não é pregação. Bhaktivinoda Thakur disse: se você continua dizendo filosofias novas, por exemplo, você não vai conseguir mudar o coração de ninguém. Mas se você se estabelece no Nama Bhajana, no Acharana de Chaitanya Mahaprabhu, no comportamento de Chaitanya Mahaprabhu, e é fundamental pronunciar especiais glorificações do Harinama, para que as pessoas consigam desenvolver fé nos santos nomes, para que elas possam também desenvolver fé no Guru e nos Vaishnavas. Somente então você pode mudar o coração das pessoas. Somente só por pronunciar filosofia você não pode transformar os demais. É por isso que em muitos versos nos encontramos, em muitos Puranas, aqui, Acharan significa que tal pessoa vai aplicar o comportamento de Chaitanya Mahaprabhu na sua vida. E é por isso que para eles é possível pregar de maneira poderosa. Com esse Acharan, o discurso deles é extremamente profundo e poderoso, que pode dar um grande impacto no coração das pessoas. Somente pregar sem se comportar de maneira perfeita, está escrito
who is speaking only. Aquele que somente fala. That he is speaking, can destroy the whole world. A maneira em que ele fala pode destruir o mundo inteiro. Many times Prabhupada used to say, Muitas vezes Prabhupada costumava dizer, Dharma dhwaji ganer dharma acharan baddha dipke aro adhikotara baddha dasai luya. Bengali. esta frase em Bengali. Bengali, Prabhupada used to say, those who are holding the flag of Dharma, Aqueles que seguram a bandeira do Dharma, holding the flag of Dharma, Dharma dhwaji ganer, they have no acharan. e não tem Those who are acharan. holding the flag of Dharma, Aqueles que seguram a bandeira do Dharma e pregam their acharan, what they are doing, o acharan deles, o que eles fazem. acharan can bring all bonded souls, those who are hearing, attending Aqueles que to more and seguem more down. tal pregador podem cair e cair cada vez mais. At least at present, in what stage he is, they can go down. No presente, no momento eles estão no nível, mas elas podem cair de nível. Então Prabhupada costumava dizer, aqueles que se exibem em nome do Dharma, o comportamento deles, o comportamento que eles mostram, o falso comportamento. Esse acharan pode derrubar todas as almas condicionadas que estão seguindo tal Vaishnava, para uma falso Vaishnava, para uma condição cada vez mais pobre, mais caída do que elas tinham antes. Esse tipo de pregação pode causar a destruição do mundo material. Rupa e Sanatana, Raghunatha Bhatta, todos, eles tinham acharan, tinham um comportamento perfeito. Mas o que você quer dizer com comportamento perfeito? O que significa acharan? Tomar banho 5 vezes? Ou fazer achamana? Ou trocar roupas de pouco tempo? Esse é o comportamento perfeito? Quem sabe o que é o acharan? Alguém pode fazer um teatro mostrando que é puro, lavando a roupa 3 vezes, tomando banho, imitando Mahaprabhu, seguindo externamente o que está escrito no Bhagavatam sobre os brahmacharis. O significado secreto do bhajana significa desejo de servir. E tudo isso automaticamente está relacionado a esse significado. Você tem um temperamento, uma vontade de servir. Quanto você está ocupado no seu dia a dia a servir o Senhor Supremo, sem nenhuma lacuna. Isso é o verdadeiro acharan. Seja ele na forma do Harinama. Você não consegue cantar tanto Harinama, mas Jagannath Das Babaji Maharaj e Haridas Thakur conseguem. Nosso Vamshi Das Babaji Maharaj, Gorakshora Das Babaji Maharaj, Prabhupada conseguia. Mas para você é difícil? Então, mesmo alguém sem caráter, ele pode se tornar um grande Vaishnava. Pela misericórdia do Shuddha Vaishnava, do Vaishnava. Você pode exibir que tem um caráter muito bom. Se você é pontual, se você mantém seu bom comportamento, se você tem seus ideais, tudo isso pode ser dissolvido, tudo isso pode ir pelo cano. Se você não tiver desejo de servir. Senão você não tem esse seu ideal, essa sua vontade, sem vontade de servir, não pode ajudar. A pessoa pode ser pontual e ter várias qualidades materiais, mas se ele não tem vontade de servir Krishna e os Vaishnavas, ele é inútil. Então, os brahmacharis, os sannyasis, os babas, eles podem tentar provar que são muito pobres, que são muito humildes, mas esse não é o método na base do qual o nosso Srila Keshava Goswami Maharaj tomava banho 1 vez por mês, 1 ou 2 vezes. Ele não tinha tempo.
Mas que No estranho, bad smell coming from his ele não body. cheirava mal. Miracle. Era um He used to milagre. take bath one time Ele or tomava two banho times 1, in 2 vezes por whole month. mês. No time. All Que não the dava time. tempo, ele estava sempre escrevendo, dando instruções, But still no fazendo bad seva smell no coming. templo. E mesmo assim ele não cheirava mal. Ele tinha a Prakrita Sarira, uma forma Because they are transcendental. serving temple. All the Isso time ocorre he por conta do answered desejo de to servir. people. Ele estava sempre respondendo pessoas So great. All the time busy. o tempo todo. Ele estava ocupado, explicando tudo o que era It's possível. called Acharan. Isso é Acharan Acharan. doesn't mean that you Acharan have não significa que você é pontual maybe ou qualidades you have superficiais. such nice qualities, but no Talvez a gente tenha algumas qualidades devotional assim. mode. You have no love. Se você não tiver humor devocional, amor, sentimento de amor pelo Guru Padapadma, Bhaktoik Esham Gurudevata. então você não tem muita coisa, você This não tem word nada. Prabhupada used to say very Então, important. Prabhupada Bhaktisiddhanta citava esta frase. Gurudevata. Bhaktoik Esham Gurudevata. Essa frase é muito importante. He is now in such a position Ele estava em that tal Gurudev posição and disciple, que agora o discípulo e o Guru, that almost Gurudev and disciple also. o Guru e o discípulo são quase o mesmo. Disciple is Gurudev sitting all the No time. coração do discípulo está o Guru sentado o tempo todo. Gurudev is sitting. So he is getting divine instruction all the time. Então ele recebe uma instrução divina Prabhupada is here in Bharat. o tempo Prabhupada is here todo. in Bharat, no? E Prabhupada estava aqui na Índia, em Bharat. Our Goswami Maharaj, Goswami Maharaj saíram do país. automatically. How they are Automaticamente. getting inspiration, what to do, what to speak. Como eles se inspiraram sobre como falar para as pessoas nesses outros lugares, nesses outros países? So Automaticamente. it is 100% possible. Então é 100% It is possível. 100% possible. This kind of power is there in Sadguru. Esse tipo de poder existe no Sadguru. Maybe you cannot believe. 100% de chance. Talvez você não possa You acreditar, can mas é try possível. yourself with Você Sadguru. pode tentar Suppose your Gurudev Sadguru. experimentar você mesmo. Suponha que seu Guru seja um Satguru. I am a street beggar. O meu Guru se foi, eu sou um mendigo de Who rua. helped me? Quem pode me ajudar? Bhagavan helped me. Deus pode me ajudar. Somehow, Bhagavan catch my ear and bring. De alguma maneira, do o this Senhor service, do this service. me trouxe pela orelha e me disse, faça esse Who servo, engaged faça me in isso. publication? Automatically. Quem me mandou ficar That was the blessing cuidando de of Guru Maharaj. publicações foi automático. So, Essa all foi power a bênção do meu Guru Maharaj. Todo o all poder power, vem do Guru. Everything Tudo. coming from Guru. Everything coming. So you can see. Então Prabhupada você pode speaking, ver, Prabhupada dizia that serving mood is more important. que o desejo de servir é mais importante. Your maintaining of external purity is not Manter important. sua pureza exterior não é tão importante quanto seu desejo de But servir. you have love and respect. Você pode não ter nada, mas se você tiver tremendo amor e respeito pelo Guru, você pode alcançar o sucesso. Rupa Sanatan, Rupa Sanatana, our Sargoswami, they are actually eternal os persons. Goswamis são They are companheiros eternal eternos de persons. Mahaprabhu. Eternal person. But still, Mas mesmo assim, they are following like human. eles seguem o processo They are following Ekadashi. como seres humanos They are following comuns. Ekadashi. Eles seguem They o are following Ekadasi, Ekadashi. They join Janmashtami, eles Radhastami, all. seguem o jejum no Jamastami, no Radhastami, tudo, completamente. They are Paramahamsa, topmost Paramahamsa. Eles são os Paramahamsas They are principais. following all rules and Eles seguem todas as regras e regulações. everything, all rules and everything they are. Agora é a hora de cantar o Sankirtan, na hora de fazer isso. But they need Eles- not follow. They are eternal Eles não persons. precisariam seguir, porque eles são companheiros eternos. Mas eles fazem isso para nos ensinar. Em Nilachal, em Jagannatha Puri, cada palavra, cada ação de Sriman Mahaprabhu tem um significado profundo. Tem um significado profundo. Ele quis nos ensinar. Cada uma das ações tem um significado. Rupa e Sanatana, eles fisicamente ficam em Vrindavana e seguem todas as regras e regulações e a etiqueta. E Rupa Sanatana, se qualquer devoto da Gaudiya fizesse um erro,
eles corrigiam este erro de Siddhanta ou de qualquer coisa. Eles eram Hoje em dia, se você faz erros, eles chamam você, falam, venha participar da nossa sociedade. O Guru joga aquele discípulo, sai daqui. E os outros templos não falam, venha trabalhar conosco. Essa é a situação atual. Mas precedentemente não era assim, obviamente. Toda Vrindavana estava totalmente, quase, totalmente sobre a guia de Rupa e Sanatana. Ninguém fazia nada errado, eles eram chamados a servir. Eles seguiam regras estritas. Então, todos seguiam o Acharan de Srimad Mahaprabhu dessa maneira, discutindo sobre Mahaprabhu, ouvindo o Bhagavatam, escrevendo. Mas se alguém começasse a fazer uma discussão, Srimati Radharani faz Ekadasi ou não? Srimati Radharani faz Ekadasi ou não? Não, e por que a gente tem que seguir? Radharani não faz Ekadasi? E se Rupa Manjari não segue o Ekadasi, por que a gente deveria seguir Ekadasi? Alguém poderia se perguntar. Sanatana Goswami não segue o Ekadasi nem o Jamastami? Por que a gente seguiria? Srila Vishwanatha Chakravarti Pada dá uma resposta para isso. O ponto é que na forma eterna deles dentro do Krishna Lila, lá eles não precisam seguir nada disso. Lá, Gauranga Mahaprabhu e seus companheiros também são formas transcendentais. Mas a grande vantagem do Gaudiya Bhajana qual é? Se alguém sinceramente faz Gaudiya Bhajana sobre a guia de Gauranga Mahaprabhu, se ele alcança o sucesso, então no momento em que ele deixa o corpo, ele ganha um espaço tanto no Krishna Lila quanto no Gaura Lila. Então, se alguém alcança o sucesso espiritual sob a guia do Guru dos Vaishnavas de Gauranga, esse sucesso deve ocorrer sob a guia de Gauranga. Eles recebem benefício duplo. Eles entram no Gaura Lila, o passatempo eterno de Gaura Lila, e ao mesmo tempo eles podem participar do Krishna Lila. Suponha que eles sejam sadhana siddha. Eu não estou falando de pessoas que são eternas-siddhas. Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, aqueles que são sadhana-siddha recebem alguma facilidade. Em Gaura Lila, a Swarupa de Bhaktivinoda Thakur é Bhaktivinoda Thakur. Você vai brigar comigo? Como que eu posso acreditar? Bhaktivinoda Thakur nasceu depois de 300 anos. Você pode falar assim. Narottam Das Thakur nasceu depois que Gauranga Mahaprabhu já tinha ido embora. Ele não conseguiu ver Gauranga diretamente. Então, dessa maneira, isso poderia representar um problema do ponto de vista filosófico. Mas Bhaktivinoda Thakur, na sua forma eterna, ele é um associado de Gauranga. A sua Swarupa é aquela mesma, de Bhaktivinoda. Mas como Kamala Manjari, ele está eternamente presente em Krishna Lila. Todo o nosso Guru Varga tem essa dupla posição. Uma posição nos passatempos de Gauranga Mahaprabhu e uma posição nos passatempos de Krishna. Não estou falando só de Rupa e Sanatana, todos eles, todos. Lokanath Gosai, Narottam Thakur, Srinivasacharya, Shyamananda Prabhu, todos. Com uma forma eles servem Radha Govinda Ji e com a outra forma
So the question Eles servem can come, Gauranga. they came late. Alguém poderia dizer, mas eles se manifestaram no mundo material They muitos came séculos late depois. or not. That's not a- Antes ou depois, isso não muda. They came late Eles vieram para cá or not. That's depois, not isso the não issue. muda. Prabhupada giving Prabhupada Siddhanta Vichar, dá um Siddhanta Vichar. you can watch Você pode observar aqueles que vêm até to aqui fulfill the desire para of Gauranga, preencher o desejo de Gauranga, not according to the estimation of não de acordo common com people. a ideia que está na cabeça das Some pessoas argument can comuns. start. Alguém poderia discutir, According to the querer estimation discutir of isso, Bhaktivinoda Thakur, mas Prabhupada, de acordo com as estimações de Bhaktivinoda Thakur, those who are coming Prabhupada here ou to Gauranga, implement the teachings of aqueles que Gauranga. vêm para incrementar, para See fortificar os Chaitanya ensinamentos de Manovistam Chaitanya Sthapitam Mahaprabhu, Yena Bhutali. That is the symptom. este é o sintoma. So he is coming before or after, like Então, Srila Madhavendra Puripad came como much por earlier. exemplo, Srila Madhavendra Puripad, ele veio muito antes. Alguns deles então vêm antes, outros vêm depois. Brother, Madhavendra Puripada não viu Mahaprabhu fisicamente. Você this diria is que not ele é the use, inútil? not that. Não. Prabhupada saying, this is a document. Prabhupada diz, este é o documento. Sometime, Esta é a some prova. parikar, eternal person Às vezes, can algum come, paricar, algum associado eterno, algum companheiro eterno do Senhor pode and vir some of them antes, can durante after, ou depois. or some of them can together. Junto com ele, alguns With vêm Gauranga Mahaprabhu. com Gauranga Mahaprabhu. All of Advaita Gosai, Nitya- Como, por all, exemplo, you know, Advaita Gosai, Nityananda. Bhagavan or other person, they all coming with Todos eles together vieram with him. juntos com Mahaprabhu. They took birth. Sarup Eles Gosai, nasceram na all, mesma época. Dayananda, all together. In our kirtan we are crying. Então, nos nossos kirtanas, ao cantar os nossos kirtanas, Bhaktivinoda Thakur, nós deveríamos chorar. "Hoilo manusya janmona, hoilo Os tapa." kirtanas falam dessas lágrimas, desse choro. Ó Senhor, por que eu não nasci no tempo em que Gauranga Mahaprabhu estava aqui? Se eu pudesse ter nascido naquele momento, eu poderia ter visto os passatempos excelentes do Avatar Dourado. Então, o nosso Guru Varga, todos falam assim, Bhaktivinoda Thakur, todos. Então, alguns vêm antes, alguns vêm na companhia de e outros vêm depois de Mahaprabhu. Mas quem vem para qual propósito? Isso é mais importante entender. Existe uma razão, Prabhupada vem depois. Muito depois, Bhaktivinoda Thakur veio. E Srinivasacharya, por exemplo, ele quis ver Gauranga, mas Mahaprabhu estava lá em Nilachar, mas nesse meio tempo ele havia desaparecido. E Gadadhar Pandita também tinha desaparecido. Então quem vem antes, quem veio no meio, ou melhor, quem veio junto ou quem veio depois? Se você pode observar de maneira muito cuidadosa, e você pode observar que os seus companheiros eternos são aqueles que implementam, aqueles que contribuem para o desejo no coração de Chaitanya Mahaprabhu. Então Madhavendra Puripada, por exemplo, vem muito antes. Até o próprio Bilva Mangal Thakur, nosso Guru Varga, disse que ele nasceu muito antes. Madhavendra Puripada também. Mas mesmo assim, o nosso Guru Varga disse que o Avatar Dourado já tinha aparecido dentro dos seus corações. Porque esse tipo de escritura, esse tipo de bhajana que eles nos deixaram, são impossíveis de outra maneira, sem ter visto Gauranga, sem ter o darshana de Gauranga. É claro que esse Avatara há alguns companheiros que nasceram muito antes, cronologicamente falando, eles tiveram o darshana de Gauranga em algum momento, caso contrário eles não teriam escrito e falado como falaram.
Porque Gauranga, o Gauravatar é eternamente presente, sim ou não? Então Gauravatar tinha aparecido dentro do coração deles, talvez não visualmente ou fisicamente. Talvez eles não tiverem visto Gauranga aparecer diante deles, mas dentro do coração, sim. E de acordo com isso, o coração deles era tão sofisticado, porque sem isso, esse tipo de escritura, por exemplo, como a escritura de Bilvamangal Thakur, seria absolutamente impossível. Madhavendra Puripad, como o que Madhavendra Puripad disse, fez ou escreveu. Então, Ishvara Puri, seu discípulo, recebe a mesma misericórdia, toda a misericórdia do Guru. O discípulo pode receber da misericórdia do Guru toda a quantidade de misericórdia, não uma porção parcial. Pela misericórdia do Guru, um discípulo pode receber 100%. Não pense, talvez não seja possível 80% ou 50%. Não, existe esse documento no Bhagavatam onde está escrito: se o Guru está satisfeito, você recebe a sua misericórdia. E também está escrito, no Bhagavatam, até os segredos mais profundos, que são impossíveis de serem revelados, até estes mistérios, o Guru está pronto para revelar diante do seu Snigdha Shiksha, do seu discípulo mais sincero. Snigdha, no dicionário está descrito, aparece como sincero, mas nós não podemos encontrar essa palavra, nós podemos aceitar essa palavra. Sóbrio é um significado material. Sóbrio significa aquele discípulo que está harmonizado com o coração do Guru. Como Ishvara Puripada, que estava harmonizado 100% com o coração de Madhavendra Puripada. Está escrito isso. Madhavendra Puripada, antes de abandonar o corpo, ele diz: você pode receber tudo. Então, Snigdha Shiksha, simplesmente por observar que alguém foi eleito o presidente do templo, dessa maneira você não pode entender para quem foi a misericórdia. Lá ele foi eleito no templo. Isso não determina quem recebeu a misericórdia. Isso não é o processo. É por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que a eleição ou a seleção do quem vai ser o Vaishnava puro é um processo obsoleto, é um processo que não leva à verdade, não leva à exatidão. Alguém que pode não ter sido eleito. Nós vimos isso na história. Alguém que não foi eleito, alguém que não recebeu, por exemplo, o título de ser presidente do templo ou qualquer outra coisa. E ele recebeu a misericórdia. Então, se você for parcial, você não vai conseguir identificar isso. Em quem o Guru vai colocar toda a misericórdia vai depender do caráter, do comportamento, da maneira em que serve, de todas as qualidades do discípulo. Não é uma seleção ou uma eleição. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz que dessa maneira você não estabelece quem é o Acharya. Então, dessa maneira, Madhavendra Puripada nasceu antes de Chaitanya Mahaprabhu. Então, por que Gauranga Mahaprabhu vai trazer os escritos de Bilvamangal Thakur? Essa é uma indicação secreta. Mahaprabhu, noite e dia, noite e dia, Mahaprabhu
Vidyapati, Chandidas, or recebia os textos de todos esses grandes Vaishnavas. Brahma Samhita is all documentary conto, but O Brahma Samhita é um documento separado, porque ele trouxe esse documento do sul da Índia, ele ouvia esse documento ser declamado. Written by Billamangal Thakur. This is also indication that Mahaprabhu, Ele ouvia sempre os textos de Bilvamangal Thakur. that he manifested his Swarup in front of him. Isso significa que Mahaprabhu manifestou a sua Swarupa diante de Bilvamangal Thakur e que, por conta dessa misericórdia, ele entendeu o sabor do Krishna Lila. Bilvamangal Thakur ficou vivo 850 anos, 850 years continuously. sim, continuamente, Of na beira Brahmakunda. do Brahmakunda, constantemente. At the bank of Brahmakunda. Continuously. Ele And ficou body ali. function according to normal As funções corpóreas funcionavam normalmente. evidence. Então nós temos 350 muitas years. evidências. 350 anos, uma vez, um discípulo do Sr. Shiva, um Shaiva de Varanasi, o nome dele é Twailanga Swami. Twailanga Swami. Ele era um shivaísta, ele usava a tilaka com as marcas na testa, atravessando a testa horizontalmente. Ele cantava Brahma Gayatri. Ele era muito poderoso e muito gordo. Em Kashi Varanasi, as pessoas diziam, ele é o Sr. Shiva ambulante. Os ingleses prenderam ele. Alguém reclamou dele para a polícia. Os britânicos falaram, aquele Baba, ele tem programas e planos perigosos. Ele é uma pessoa má. E as polícias vieram e prenderam ele. E colocaram ele dentro da cadeia. Trancaram ele lá. No dia seguinte, a polícia ficou maluca. O Baba estava fora da gaiola. A tranca estava no lugar e ele estava para lá e para cá. Ele não foi embora. Ele tinha sido trancado dentro da cadeia. E de manhã, eles descobriram que ele estava fora da cadeia mesmo. E a cadeia continuava trancada. Então, ele falou, nossa, essa informação que nos deram estava errada, ele é um Siddha Mahatma, é melhor a gente deixar ele livre. Então, ele era um shivaísta. E o que falar de Bilvamangal Thakur? O nosso Guru Varga deu indicação sobre Mahaprabhu, que noite e dia Bilvamangal Thakur tinha uma conexão secreta com Gauranga Mahaprabhu. Externamente você não poderia comprová-la, entendê-la. Então, Radharani, se Radharani segue o Ekadasi ou não, quem pergunta isso é um tolo, é um idiota. É o tolo número 1. Se Rupa Goswami seguia Ekadasi ou não. Quando Rupa Goswami Pada veio, quando Rupa Manjari veio na forma de Rupa Goswami Pada, Gauranga Mahaprabhu tente entender. Gauranga Mahaprabhu em si mesmo é o Senhor Supremo. Swayam Rupa Bhagavan. Quem é Krishna é Ele. Mas mesmo assim ele tinha um comportamento perfeito, devocional para nos mostrar. Nós não podemos esperar que Krishna seguisse Ekadasi. Por que ele faria isso? Mas Mahaprabhu, ele pedia para Satima, mamãe, por favor, siga Ekadasi. Mesmo que não fosse necessário, Satima não precisava seguir o Ekadasi, mas para nos ensinar, Mahaprabhu pediu isso. Você deve seguir o Ekadasi. Então, dessa maneira, Chaitanya Mahaprabhu, nós devemos tentar entender todos os seus comportamentos.
Então, ontem nós discutimos que Sarvabhauma Bhattacharya foi liberado. Mahaprabhu liberou ele. Então agora a situação, a maneira como ele falava, como ele pensava, todas as atividades se transformaram. Como se houvesse ocorrido uma magia, um encantamento. Como no caso daquela prostituta chamada Lakshahira, que queria provar que Haridas Thakur não tinha caráter. Ela quis provar, provocando, através... Tinha um homem rico que deu dinheiro para ela, e ele pediu, Lakshahira, você é a prostituta mais bonita da nossa localidade, você vai lá e prove que ele é falso, que ele não tem caráter. E o público vai ficar sabendo. E ninguém vai mais respeitá-lo. Ele era invejoso dele. Entende? Mas Haridas Thakur não presta atenção. Ela vem consecutivamente 1, 2, 3 dias. E ela disse, eu gostaria de me relacionar com você. Haridas Thakur disse, espere, quando o meu Harinama for completado. Para o Haridas Thakur, a associação tinha outro significado, a relação tinha outro significado. Ele pensou numa associação sutil. O meu comportamento perfeito, o meu ashram, eu vou dar para você. Você vai receber efeito do meu comportamento puro. Ele pensou. Ele não pensou em fazer uma sangha, uma relação física, uma conexão física. Sangha nem sempre significa algo físico. Existe uma sangha sutil também, uma relação sutil. Sempre relações físicas? Não, existem outros tipos de relações também. Então, quando nós usamos a palavra sangha, às vezes ela tem outro significado, tem um significado sutil. Então, por que Narottama Das Thakur escreve este Kirtana? Ele escreve isso. Ramachandra Sangomane Narottama Das. Narottama Das Thakur ora. E Ramachandra já se foi há muitos milênios. Então, como ele está querendo dizer que ele quer fazer sangha com Ramachandra? Uma sangha sutil, uma relação mental. Até hoje você pode se associar, se relacionar. Mesmo Prabhupada tendo ido embora, até hoje você pode receber a sangha de Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada. Por que não? Através dos seus escritos, nós podemos receber a associação de Vrindavan Das Thakur através dos seus escritos. Nós podemos receber a sangha de Shri Krishna Das Kaviraj Goswami e do nosso Guru Varga. Isso é uma sangha sutil. Sangha não é somente uma relação física. Se fosse assim, por que Rupa Goswami Pada teria escrito no seu Upadeshamrita? O que ele escreveu? Se a sangha fosse algo físico, necessariamente, então como Rupa Goswami Pada teria escrito no seu Upadeshamrita este verso, Dadati Pratigrinati? Estes são os 6 pontos básicos sobre os quais nós sabemos, ou sem saber, nos associamos com alguém. E, portanto, uma pergunta surge. A Mahaprashada, a Associação Real Física, eu vou lá encontrar esses sadhus pessoalmente. Quem vai nos guiar? Ou por glamour e posição eu vou lá naquela sociedade seleta e famosa, para que eu fique famoso perante os demais. Qual é a razão pela qual as pessoas fazem sangha? Bhaktivinoda Thakur mais claramente escreve. Sangha significa troca de sentimentos de amor. Vamos imaginar que haja um festival no seu templo.
O presidente do templo coloca você. Você vai ter que distribuir prashada. Você pode brigar. Por que eu que tenho que distribuir a prashada? Eu acho que Dodati Pratigrina está errado. Você dá e recebe para os Vaishnavas. Como você recebeu a ordem de distribuir a prashada, você não está trocando amor. Você recebeu uma ordem. Mas quando alguém dá algo com amor, você recebe. Olha, se Jagannatha Prashada, receba. É uma troca de amor. Esse tipo de associação, se você faz de maneira equivocada, com uma pessoa que sem caráter, você não desenvolve progresso no seu bhajana. Então, de acordo com a prashada que você come, os segredos que estão no seu coração, o afeto que você sente, aquilo que aconteceu para você no sonho, se você troca essas informações, você troca priti. E se ele é uma alma caída, você também vai ser, você também vai cair. Dodati Pratigrinati. Você dá algo e de volta você recebe algo. Maharaj, tome isso. Eu teria que aceitar. Senão, seria um problema se eu não aceitar o presente de um Vaishnava. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj Param Gurudeva disse isso para Gurudeva Bharati Maharaj. Uma vez ele estava em Hilarabad, uma senhora de idade fez uma halaba. Vocês já comeram halaba? E depois disso ela distribuiu essa senhorinha de idade. E ela deu essa halaba para Madhava Goswami Maharaj e Narottama Brahmachari, que era Gurudeva quando jovem. Era o nome dele de Brahmachari, Narottama Brahmachari. E Gurudeva não quis aceitar. E para um Gurudeva disse, aceite. Talvez você não precise comer. Para um Gurudeva disse, você dá para alguém depois. Se você rejeitar essa senhora, como ela tem a idade da sua mãe, o coração dela vai ser quebrado se você fizer isso. Isso não vai ser bom. Então tome muito cuidado. Vamos na Goswami Maharaj. Naquela época, hoje em dia tem a CDC, ele fala. A C quer dizer ar-condicionado. Tinha, mas antigamente não tinha. Então, suponha que o nosso Vamana Goswami Maharaj tivesse ido para Vrindavan, ele sentava no trem que ia até Mathura. Ele não pegava uma primeira classe, mesmo sendo um grande acharya. Então imagine que alguém senta do lado dele e vai abrir a comida, cheio de carne, alho, tudo. Praticamente, eu cheguei a ver, sentado no trem, na parte de cima, eu senti o cheiro disso. Eu tive que sofrer, não pude falar nada. E Vamana Goswami Maharaj ali sentado, eles comendo carne, peixe, fazendo tudo ficar sujo. Eles não tinham arte, alho, e ele com toda a paciência, como se nada tivesse acontecido. E o Sevaka disse, por que você ficou sentado aí? Veja, se eu expressar algum nojo, alguma reação, se eu expressar uma reação, ao observar a minha reação, eles falam, esse sadhu está com nojo de mim, e se ele levantou, aí eles vão perder o respeito e eles vão cometer ofensas. Eles já estão em condição caída, não vamos piorar a situação deles. Então é melhor eu ficar em silêncio, quietinho, para não piorar a situação espiritual deles, a consciência deles. A gente come o nosso arroz com chapati com carne ali, todo mundo estava ali normalmente. Deixa eles. Se eu reagir, eles vão ficar bravos. Ele é um sadhu. Não, nós somos sadhus, então se ele nos odiar, vai ser um problema para eles. Então, Dodati Pratigrinati.
São 6 tipos de troca que você dá a prachada para comer e alguém dá para você. E todos esses outros que já foram citados. Maharaj já falou sobre isso nas primeiras aulas também. Então, a troca de amor, a troca de afeto representa Sangha. É por isso que o nosso Guru Varga até Mahaprabhu demonstrou esse afeto, esse carinho, Priti. Como Kapila Muni falou para Devahuti-ma, este é o verso original. É um verso com 2 linhas? Não. Então alguém pode ter, por exemplo, Tamaguna, Rajaguna, e se você troca afeto com tal pessoa, você pega essa Tamaguna. Então é por isso que a Piradeva diz que você tem que trocar este amor com os sadhus. Ninguém consegue sobreviver na sociedade sem uma troca afetiva. Alguma coisa você tem que dar e receber. Mas como fazer? Se você vai trocar amor com algum materialista, você vai receber esta reação. Mas essa mesma priti, esse mesmo carinho que se você mostrar esse sentimento para um Vaishnava, para um sadhu, porque eles não têm qualidades materiais, você recebe um bônus espiritual. Suponha que você troca com algum sadhu, olha Maharaj, eu trouxe isso para você, e ele aceita. Se ele aceita um pedacinho do que você ofereceu, você recebe o benefício. Essa é uma troca afetiva, de afeto, de carinho, de amor. No mundo material ninguém pode viver sem uma troca afetiva. Até o tigre troca carinho com o bebê tigre, com seu filhote. Então essa troca de amor acontece sempre. Haridas Thakur quis falar sobre isso, mas aquela prostituta pensou que ele queria se associar fisicamente com ela. Mas Haridas Thakur ele disse, eu vou trocar Sangha com você, ok, mas de outro nível. Então ele estava o tempo todo cantando Hare Krishna. Enquanto Haridas Thakur pronunciou os santos nomes, aquela prostituta teve o privilégio de ouvir. Ela estava esperando ele ali. Ele falou, espere, por favor. Quando eu terminar o meu Harinama, eu vou me associar com você. Eu vou me associar com você. Depois dos santos nomes. Mas o Harinama não acabava nunca e ela ficava brava. O que fazer? Eu vou decidir todos os dias. Mas o meu Harinama ainda não terminou. Eu não posso me associar com você, ele respondeu. Então, volte amanhã. E no dia seguinte ela veio. E no dia seguinte a mesma coisa ocorreu. E a prostituta ficou brava porque o sol ia raiar e ela tinha que ir embora. No terceiro dia, por 3 dias, continuamente ela ouviu o Harinama pronunciado pelo grande Gaura Parshad, associado de Gauranga, Haridas Thakur. E o coração dela se transformou. O coração dela se transformou. Ela confessou, eu vim aqui provar que você não tem caráter. Eu recebi essa oferta por um homem muito rico que pagou para mim fazer isso. E Haridas Thakur sorriu, ele falou, eu já sabia. Mas eu não fui embora desse lugar para libertar você, ele respondeu. Ah, sim, ela respondeu. Eu quis dar para você a minha associação.
Você quis tomar minha associação e eu quis lhe dar a minha associação espiritual. Então, Prabhupada diz, Gorakshara Das Babaji Maharaj diz para Prabhupada, não se associe com ninguém. Ele disse, eu não estou me associando com ninguém. Prabhupada respondeu, ele encontrava às vezes materialistas. Então, no caminho da pregação, os materialistas vêm fazer perguntas, se interessar. Prabhupada nunca quis receber a associação deles. Prabhupada quis dar a sua própria associação. E era uma grande personalidade. Ele quis dar a sua própria associação para liberá-los. Essa é uma técnica enquanto você vai pregar. Existe muito glamour, muita posição nos países estrangeiros, no Ocidente. Se você fica hipnotizado por isso, a sua pregação acabou. Eles vão pregar a opulência deles para vocês e a sua pregação acabou. Olha, tome dinheiro e posição. Eles estão pregando para você, não é você que está pregando para eles. Pregação significa que você tem que inocular boas qualidades neles. Certo? Se conciliar, fazer concessões com o que as pessoas pensam não é permitido. Você não pode dizer para as pessoas o que elas querem ouvir. Mas se você tem seu poder, você pode se associar com eles, como Prabhupada, que costumava convidar até figuras políticas, deputados, juízes de Corte Suprema, para dar para ele a própria relação, a própria associação. Uma vez aconteceu isto, você pode imaginar que seja algo como metafórico ou filosófico, uma história. Mas em Calcutá, por 7 dias continuamente, o Harikatha e o Kirtan aconteceram numa ocasião com Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj Param Gurudeva. Madhava Goswami Maharaj estava sentado, Srila Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, todos os devotos como estrelas, e Keshava Maharaj estava lá, e tinha um juiz de corte lá, juiz do Tribunal Supremo. Ele foi convidado para se sentar ali. Depois que o Guru Varga deu o Harikatha, ele foi permitido falar alguma coisa. Prabhupada convidou-os para que eles pudessem ouvir. Este era o desejo secreto. Ele não quis lhe dar honras desnecessárias a tais personalidades. O público pode vir, né? Ele se sente incentivado e vir sabendo que tem pessoas importantes. E depois que a assembleia acabou, houve um kirtana final. Houve um kirtana. Então, Bhaktivicharya Yavara Goswami Maharaj começou a fazer um kirtana. E o juiz que estava saindo e pediu licença de Param Gurudeva, disse, Maharaj, você pode me perdoar. Eu tenho um encontro, eu tenho que ir. E Param Gurudeva disse, sim, ok, você está ocupado. E os seguranças acompanharam ele. E ele foi sentar dentro do carro. E quando ele estava por sentar no carro, para ele ir embora, nesse meio tempo, enquanto ele deixou a própria cadeira ali, na Assembleia. No meio tempo, ele ouviu o kirtana absoluto de Bhakti Yayavara Goswami Maharaj. E ele já estava dentro do carro. E ele disse, pare o carro, abra a porta. Ele voltou e sentou na mesma cadeira. Ele já tinha ido embora. Mas ele voltou e se sentou na mesma cadeira. Madhava Goswami Maharaj, Param Gurudeva ficou surpreso depois que o Kirtan acabou. Esse juiz da Corte Suprema disse, eu convido todos vocês para ir na minha própria casa, em Salt Lake, é um bairro de Calcutá. Então, quando eu ouço este Kirtana, eu
senti uma reação no meu coração ouvindo o Kirtana desse grande santo. Eu senti uma reação dentro do meu coração. E é por isso que eu me senti atraído como por um imã e me sentei aqui até que o Kirtana acabasse. Então não pense tolices, não pense que seja tudo falso. Os mesmos ensinamentos que Chaitanya Mahaprabhu, ele quis nos dar estes ensinamentos. A cada troca de afeto, quando ele encontrou com Sarvabhauma Bhattacharya, Mahaprabhu abraçou Jagai Madai, bandidos notórios. Mahaprabhu os abraçou, famosos mau caráteres. E através dessa relação de amor, o coração deles se transformou totalmente. Então, com Jagai Madai, Mahaprabhu dançou. Isso está documentado. Depois de libertar Jagai Madai, Mahaprabhu dançou com eles, cantou com eles, extremamente, por muito tempo. Então, nós podemos ver que Mahaprabhu, a cada vez, liberta os devotos. Então, Lakshahira, ela se transformou em 3 dias, por continuamente ouvir os santos nomes. Ela foi transformada, mas não somente transformada, ela se tornou uma joia. Está escrito no Chaitanya Bhagavatam que Haridas Thakur era uma joia. Ele era uma pedra filosofal. Ele podia converter ferro em ouro. E neste caso, Haridas Thakur era como uma joia. Ele foi forçado não, ele desejou transformar aquela prostituta numa joia. E grandes Vaishnavas vieram tomar a darshana desta Mataji. Grandes acharyas vieram prestar reverências aos pés de lótus desta ex-prostituta. Então, como é possível? Bharabaro Acharya veio tomar o darshan dela, porque ele recebeu a misericórdia de Haridas Thakur. Agora, você não tem direito de insultá-la. Jagai Madai disse, Krishna disse para Jagai Madai, você não pode mais insultá-los, você não pode mais apontar o que eles fizeram antes, eles eram bandidos antes, porque qualquer mal que eles tenham feito, agora você não deve mais falar sobre isso, porque agora eu dei misericórdia e eles se transformaram. Eles são devotos e ninguém deve apontar as atividades precedentes dele. Mahaprabhu deu esse aviso, ninguém deve apontar para as atividades precedentes deles. Agora eles tomaram um novo nascimento. Dessa maneira. Então Mahaprabhu, depois de libertar quem? Sarvabhauma Bhattacharya, ele o abraçou. E ao abraçá-lo, ele deu amor, prema. Sarvabhauma Bhattacharya foi totalmente convertido por Chaitanya Mahaprabhu. Ele não se lembrava quem ele era antes. Ele não conseguia acreditar. Seu coração tinha derretido e continuava chorando, assistindo o Avatar adorado, o próprio Sarvabhauma Bhattacharya. Ele não conseguia nem falar. Sarvabhauma Bhattacharya escreveu esses 100 versos, declamou esses 100 versos depois, como se fosse o vento soprando. E desses versos, os Gaudiyas Vaishnavas memorizaram. E eles pronunciaram diante do público. Então Sarvabhauma Bhattacharya foi libertado. E Mahaprabhu tinha sido acomodado, como já dissemos, dentro do Gambhira Mandir. E alguns devotos sugeriram o quarto, o prédio de Kashi Mishra. Quando essa informação chegou até Kashi Mishra, que Mahaprabhu havia ido lá, Kashi Mishra respondeu, do que você está falando? É tudo seu aqui.
o meu corpo, este prédio, tudo que existe aqui é seu, você pode pegar o que você quiser. Eu fico triste de você pedir permissão. Então, a partir de então, Mahaprabhu ficou ali, porque esse local era muito bom. Bom em que sentido? Mahaprabhu diariamente ia até o mar para tomar banho, todos os dias. Tomava banho no mar. E ao mesmo tempo ele ia até o templo de Jagannatha. E aqui, ali esse templo ficava no meio do caminho. Então dali se você fosse para o oceano, dali se você fosse para o templo de Jagannatha, era metade do caminho. Então Chatak Parbat era perto. E Haridas Thakur, esse local que Maharaj citou, Chatak Parbat, eu não sei pronunciar, perdoem, era onde Haridas Thakur ficou. Chatak Partak. E Mahaprabhu ficava com ele ali também, era ali perto. E Haridas Thakur chorou. Onde eu posso ficar? Sem você eu vou morrer. Eu posso te levar até Nilachal Dham. Então, Haridas Thakur morava aqui, então ele pede para ficar com Mahaprabhu, e Mahaprabhu leva ele até Jagannatha Puri. Agora, Mahaprabhu vai resolver ficar nesse local especial que é o templo de Gambhira. E Haridas Thakur ganha um local também, muito perto. No presente, muitos prédios e tudo mais tem ali. Você tem que sair do Kashi Mishra Bhavan e entrar, passar pela terra e ir até lá. Mas antes, ali não tinha todos os prédios que tem hoje. Então Haridas ficava aqui, Mahaprabhu ficava ali, Haridas Thakur estava ali na frente. Agora a gente tem que dar toda uma volta pelos quarteirões que tem hoje, mas antes não, era só ir uma linha reta. Eu mesmo, quando o meu Guru Maharaj de Shambhava, quando ele me deu a permissão de me vestir como Babaji, como Paramahamsa, eu fiquei a noite inteira no alto do prédio. Então, Jagannath Mandir era totalmente visível dali. Agora você não pode mais ver, porque muitos prédios grandes foram construídos. A templo de Jagannatha, a Sudarshana Chakra no alto do templo, o oceano dava para ver. Agora cheio de hotéis, pensões, não dá para ver mais nada. Então, Haridas Thakur também tinha um local próximo a Mahaprabhu. O Haridas Thakur Bhajana Kutir, hoje nós chamamos de Siddha Bakul. Siddha Bakul. Bakul é uma árvore que tem uma história longa. Esta árvore, ela e até hoje, eles pegam um galho dessa árvore para lavar os dentes da deidade. Até hoje, da deidade Jagannatha. Então, Haridas Thakur recebeu um local lá. E Mahaprabhu costumava ir para o templo de Jagannatha todos os dias. Então, foi a regra geral. Todos os dias, Mahaprabhu costumava ir de manhã tomar o darshan de Jagannatha. E ao voltar, os pandas davam as malas, né, as guirlandas e as prachadas, e Mahaprabhu ia primeiro até Haridas Thakur. Quão fortunado era Haridas! Ele não ia até o templo de Jagannatha. Jagannatha ia até ele dar darshan. O próprio Jagannatha, vejam que fortuna. Mahaprabhu é o próprio Jagannatha. Haridas Thakur não podia entrar no templo porque ele tinha nascido em família muçulmana. Eu nasci numa família muçulmana, mas veja a técnica de Mahaprabhu.
Quando Haridas Thakur veio, when Haridas Thakur came with actually, then Mahaprabhu calling all devotees. então Mahaprabhu chamou todos os Mahaprabhu devotos. calling all devotees. They are coming one by one, embracing. Mahaprabhu calling Haridas Thakur. Haridas Thakur, Hey, Mahaprabhu what is chamou. Haridas? You call, Mahaprabhu. Where is Haridas? Onde está Haridas? Is lying down in the Haridas main está road. deitado na Lying avenida down in the principal, main road, where people going and coming. onde as pessoas estão indo e vindo, ele está prestando reverências. E os devotos correram até lá e falaram: Haridas, o Senhor está te chamando. Você deve ir imediatamente. Ele falou: não tenho poder para I caminhar. have no power to go because Não tenho mais forças. Eu não posso ir no templo, porque eu nasci numa família muçulmana. Então diga ao Senhor: eu posso tomar a prachada de fora do portão. E por que ele faz isso? Mahaprabhu pôde facilmente colocá-lo dentro do templo, mas ele não faz isso. Mahaprabhu não quis quebrar as regras sociais, a dignidade dos devotos. Ele quis estabelecer o Varnashram Dharma. Então, externamente, para manter a ordem do mundo material. Internamente, Haridas Thakur estava sentado no coração de Mahaprabhu, e Mahaprabhu estava sentado no coração de Haridas Thakur. Mas externamente, ele seguiu as regras. Vejam que visão, que compreensão sutil. Então, o local de Haridas Thakur é dentro do coração de Gauranga. Mas fisicamente não. Ele não forçou Haridas a entrar no templo, dizer: venha, volte, entre no templo. Não. Ele mantém um equilíbrio para que as pessoas ignorantes não queiram quebrar regras estabelecidas. Então, Haridas Thakur sentado no coração de Mahaprabhu, e Mahaprabhu está sentado no coração de Haridas Thakur. Mas externamente, ele não vai quebrar essa dignidade, como Rupa Sanatana. Mahaprabhu podia facilmente colocá-los dentro do templo de Jagannatha. Por que não? Eles tomaram nascimento numa família muito elevada. Existem diferentes categorias de brahmanas. Não são todos os brahmanas, não são iguais. Então, Rupa e Sanatana são da família mais elevada de brahmanas. E por que eles não entraram no templo? Você tem que entrar comigo no templo. Por que ele não disse? Mahaprabhu deixou esse exemplo através do comportamento deles. Haridas é Namacharya. Namacharya significa ele era o Acharya ligado aos nomes do Senhor Supremo. Ele é o Acharya do Harinama. Ele é o Acharya dos Santos Nomes. Elegido por Mahaprabhu. A dignidade, a posição dele é a mais elevada. Sim ou não? Então, ele é o Namacharya. Mahaprabhu vai confirmar. Mahaprabhu não vai aplicar força nele e forçá-lo a entrar. Sanatana e Rupa, quando vão a Jagannatha Puri, Mahaprabhu não diz: vocês têm que entrar até o templo de Jagannatha. Mahaprabhu, porque ele está dando um ensinamento muito sutil, ele quis nos ensinar: veja, Rupa e Sanatana, eles não pensam que seja necessário ir dentro do templo, porque eles faziam serviço ao rei muçulmano. Rupa e Sanatana. Eles estavam sob a regência, a guia, eles serviam um rei muçulmano. Hussein Shah. Ele era... Sanatana era o primeiro-ministro da Bengala. E Rupa Goswami Pada era o ministro da Fazenda. Ministro da Economia. E por isso eles se lamentam. A vida inteira nós nos associamos com o rei muçulmano, nós estamos contaminados. Nós não temos o direito de ir nosso corpo, nossa mente, nossos sentidos, o olfato. Quando nós exalamos, o nosso ar contaminado pode entrar e contaminar o templo. E você viu Mahaprabhu forçando eles a entrarem? Não. Mahaprabhu
quis estabelecer um exemplo pelo comportamento de Rupa e Sanatana. Vocês acham que Rupa e Sanatana sejam almas caídas? Como é possível? O mesmo jogo Mahaprabhu fazia com Balabhacharya. Então, quando Balabhacharya demonstrava seu falso ego, não é no caso o mesmo, não é o caso de Nilachal, de Jagannatha Puri. Quando Mahaprabhu estava em Triveni Sangam, em Hilarabad, então Mahaprabhu foi levado à casa de Balabhacharya, numa vila chamada Araigal. E lá Balabhacharya, observando Mahaprabhu, ele levou Mahaprabhu de barco no rio. E naquela época, Anupam e Rupa Goswami Pada estavam lá. Rupa Goswami Pada estava lá. E Balabhacharya também. Ele quis dar uma guirlanda. E Rupa Goswami Pada correu. Não me toque, não me toque. Eu sou caído. Então Mahaprabhu jogou. Disse, eles é que são caídos. Não, Mahaprabhu falava, eles são caídos, você é tão elevado, você não deve tocá-los. E Balabhacharya fica pensando, deve ter algum truque aqui. Eles não podem ser caídos, porque eles estão o tempo todo cantando os santos nomes, Hare Krishna. Então, como é que eu posso achar que eles sejam caídos? Mahaprabhu está me testando, está brincando. Ele brincava dessa maneira, Mahaprabhu. Ele nos mostra o exemplo através do qual nós podemos cortar o nosso falso ego. O nosso falso ego é a nossa arrogância que cria problema. Ele é o maior impedimento da nossa vida. O falso ego é o pior. É por isso que nós não fazemos progresso na vida espiritual. O falso ego nos faz cair. Quando Mahaprabhu vai até Mathura, Sonariya Brahmana, por exemplo, quando Mahaprabhu encontra esse Brahmana em Vrindavana, em Mathura, eles se encontram no templo de Adikesha, eles falam, que devoto. Mahaprabhu pergunta, olha, só de olhar para você, eu imagino que você tem alguma conexão com Madhavendra Puri. Eu sou discípulo dele. Você então é meu guru. Mahaprabhu toca aos pés dele. Não toque, você é o Senhor Supremo. Não, eu não sou o Senhor Supremo, ele responde. Madhavendra Puri, Madhavendra Puripada foi lá, precedentemente, e tomou prashada, roti, chapati, lá. Então Mahaprabhu disse, eu posso tomar prashada? Mahaprabhu disse, não, o Brahmana, Sonariya Brahmana disse, eu não posso aceitar que você venha tomar prashada na minha casa, porque nós somos Brahmanas de uma casta inferior. Se você vier, todos vão criticar você. Mahaprabhu falou, o que eu tenho a ver com isso? Se você aceitou o meu guru, meu param guru como guru, você é o meu Guru Varga. Eu devo honrar você. Onde Madhavendra Puripada tomou prashada, quem sou eu para não tomar? O meu param guru, o guru de Ishvara Puripada, que deu iniciação para Mahaprabhu. Então, ele diz, deixe as pessoas criticar. Mahaprabhu estranhamente mantém as regras, mesmo em Varanasi, quando ele vai lá. Mas, secretamente, no coração dele, ele vai honrar os Vaishnavas da maneira mais absoluta. Então, ele vai fazer, por exemplo, no passatempo com Chandrasekhar, que é um Shudra, e Mahaprabhu vai ficar na casa dele e vai tomar a prashada na casa de Tapan Mishra. Lembrei, Tapan Mishra. E o filho dele é o nosso Raghunatha Bhatta. Ele é o filho de Tapan Mishra. Raghunatha Bhatta é o filho daquele Tapan Mishra que hospeda Mahaprabhu. Veja como Mahaprabhu equilibra as coisas para que o mundo mantenha regras
de etiqueta e as pessoas não caiam. Então Mahaprabhu centenas de vezes poderia tomar prashada na casa de Chandrasekharacharya. E os devotos entendem isso, porque ele não quer que a sociedade pare de seguir as regras estabelecidas. Então, ele vai tomar a prashada numa casa e vai ficar na outra. Dessa maneira, Mahaprabhu está conseguindo sempre harmonizar tudo. Haridas Thakur foi dado para ele a honra máxima de todos os gurus. Eu posso chegar nesse ponto sobre na discussão entre Sanatana Goswami e Haridas Thakur, quem diz o que para quem. Quando nós continuarmos a falar sobre os passatempos de Mahaprabhu em Nilachar. Jagannatha Puri. Então, com que verso nós começamos? O que Jagadananda diz, aprender os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, nós vamos ensinar amanhã. Algo muito fácil aceitar esses ensinamentos, mas ao mesmo tempo pode